Vamos ver se agora dá certo. Deixa eu chamar a Tati aqui. Então, pessoal. Bom dia, bom dia. Como eu estava falando, voz certa para você é sobre você ter a sua voz. Ei, deu certo. Deu certo. Bom dia, pessoal. E eu estava falando de você chegar, né, Tati, sobre um pouquinho sobre voz certa, que é sobre você, a sua voz no mundo, como usar a seu favor. E falei que a gente vai ter uma classe maravilhosa, né, em Goiânia. Isso, tá chegando. Passou tão rápido esse semestre, né, Fê? Nem fala. E eu estava justamente, né, pensando, Zé, quantas vezes a gente deixa a nossa voz de lado, nosso saber de lado, né, e quantas mágicas a gente pode criar, né, com a nossa voz, com o nosso saber. E não só nos negócios, né, no nosso dia a dia, no nosso relacionamento, né, na nossa convivência diária ali. Sim, sim. Me E ajudou essa- muito na comunicação com a família, não sei para você, né, mas para mim ajudou muito com família, comunicação, fazer as coisas mais claras, né? eu vejo assim que o alcance dessa classe vai muito além de só você usar de forma profissional. Só quem quer fazer vídeo, quem quer, né, usar para ser palestrante ou facilitador, vai muito além disso. É essa comunicação com o todo mesmo que a classe traz para a gente. Essa comunhão com a nossa voz, né? O que ela pode trazer para nós. Sim. E desculpem o barulho porque eu tô aqui na rua. Vou começar daqui a pouquinho a classe de voz de riqueza certa com o David, então tá meio tumultuado aqui. Mas eu queria justamente fazer essa live para trazer isso, né? Quantas vezes a gente fica calado, ou aquele extremo oposto fala demais, né? E o voz certo é sobre isso, né? Sobre trazer quem é você com a sua voz. E não é só para negócios, é para família, em todos os momentos, até você com você mesmo, né? Sim, é trazer essa comunhão com o todo, né? Às vezes a voz ela é muito negligenciada, como a gente convive, né, com esse som desde do nascimento, então às vezes a gente não considera ela como um instrumento que pode funcionar, né, a nosso favor. E essa classe ela vai trazer esse empoderamento, né, para esse movimento de você se reconhecer e colocar a sua voz no mundo. Sim. E qual foi o exercício que mais mudou para você da classe, Tati? Sem dúvida alguma, essa comunhão comigo mesmo, de me empoderar, de me reconhecer como ser comunicativo, né? Sim, E o exercício que eu já comentei com você que mais contribuiu comigo foi aprender a falar não, a sim, trazer o não das pessoas, né? Esse é sim. um exercício que foi muito grandioso para mim. E foi muito divertido porque a gente estava tendo o CFP da Simone Milassos aqui em São Paulo, né? E ela comentou sobre esse exercício, né? Quando você vai lá e quer, né, e tá pronto para um não da pessoa e que às vezes muda para um sim, né? Porque a gente vai na conclusão, vai na expectativa. E aconteceu uma coisa bem interessante, né? Eu trabalho para o El Lugar e aí eu estava conversando com o Indalés, que é uma pessoa que trabalha comigo, da Argentina, e ele falou assim: "Você pode fazer tal coisa?" Eu, não, ele olhou assim para minha cara, né? Eu falei, eu entendi que você tinha falado que era uma playlist, né, no YouTube para o El Lugar. E eu falei, não, eu tinha entendido que você tinha a playlist. Eu falei que não, eu não tinha entendido que você tinha pedido para eu fazer a playlist, né? E aí é muito divertido brincar com essa energia, né? Ele ficou surpreso com o não, assim, ele falou, Fernanda, você nunca fala não. E o quanto, né, às vezes o não vai contribuir para a vida da gente. Exato. E quanto às vezes, né, quando a gente está sendo coerente, aqui foi uma falha de comunicação e tal, mas o quanto a gente está sendo coerente com a gente mesmo e quando a gente fala um não, assusta às vezes as pessoas justamente por isso, né? E é ser coerente com você, ter comunhão com você mesmo, né? E eu brinco, os 5 elementos da intimidade com você mesmo. E justamente isso. Isso é muito interessante, como as pessoas têm resistência de ouvir o não, né? Elas se assustam, e de falar não, né? Que é o Sim, mais incrível isso. Quando eu fiz o exercício, era para você provocar que as pessoas te falassem não.
e o incômodo delas de falar não para a gente. É. É bem aquela energia do acordo-entrega, né? Sim, e é muito legal porque a Simone trouxe um outro lado desse exercício, né? Ela falou que, eu fui lá pedir para sentar no colo de uma pessoa. E a pessoa falou que sim. Quando eu falei, posso te pagar uma bebida? A pessoa falou que não. Então, quantas vezes também o não é porque a gente não está disposto a receber, né? E o quanto tá tudo ligado com receber, né? Eu percebo todas as ferramentas levam a gente para esse espaço de sempre receber mais. E o A Voz Certa para você é justamente isso. O quanto você está disposto a receber julgamento, a receber críticas, a ser visto, a receber a ser visto, né? De ser interpretado, às vezes, de uma forma considerada, né, negativa. Então, é muito incrível essa energia do A Voz Certa para você em vários aspectos, principalmente de você receber de você, receber da sua comunicação, receber, né, do seu visual, das informações que você está passando com o seu corpo, se empoderar disso, né? Sim. E para mim, o Voz Certa é também, eu já falo várias vezes, né? É as ferramentas do Access na prática, né? Porque às vezes a gente vê muitas coisas do Access ali no fundamento, na classe de barras e outras coisas, e aí a gente começa a gente mesmo tentar aplicar aquilo no nosso dia a dia. E o Voz Certa é assim, olha, essa ferramenta pode funcionar para isso outro. E você fazer ali na prática com os exercícios, né, da classe. E assim, de uma forma com apoio, né? Um apoio do facilitador, o apoio dos colegas que estão escolhendo aquela energia. Porque normalmente quem vai para uma classe não está lá aleatoriamente. Aquele grupo que Sim, foi para aquela classe tem questões ali, né, semelhantes para serem trabalhadas. E quando você sim. faz isso em grupo, eu creio que funciona mais, você expande mais, você se apropria mais da ferramenta. Sim, sim. E para mim o Voz Certa tem esse que justamente porque é uma classe que qualquer pessoa poderia fazer, né? Não precisa ser do Access nem nada. E para mim ele tem esse gostinho, né, de cara, serve para todos os momentos, todas as situações, basta você aplicar as ferramentas, né? E até bom trazer isso, né, Fê, que muita gente acha que classes de Axis estão voltadas só para quem quer trabalhar com Axis ou quer ser terapeuta. E não é, né? Essa é uma das classes do Axis que não requer nenhum pré-requisito, justamente por isso, porque ela vai funcionar e ela vai ser ali contribuição para qualquer área da sua vida e para qualquer pessoa, né? Simplesmente que esteja na disposição de acessar essas informações, né? Sim, eu tive uma classe que eu participei, eu estava como participante, não estava, né, dando a classe, e a pessoa nunca tinha ouvido falar sobre Access, e foi fenomenal, porque a pessoa se considerava muito tímida, então ela tinha vergonha de falar certas coisas, e quando saiu no final da classe, a pessoa era outra, totalmente diferente, só por isso. E até tem um vídeo. O que me chamou a atenção para essa classe foi um vídeo do Gary numa classe com uma menininha, que a menininha não cantava muito bem. E aí, no final, a voz da menina era totalmente outra. E aí eu Sim, falei, uau, que incrível isso. Eu escolho saber mais sobre essas técnicas dessa classe. E foi quando eu fui para a classe, porque eu sempre fui muito julgada, principalmente em família. Ah, sua voz de taquara rachada. é, E aí, quando você vai para essa classe, muda o seu timbre. É muito incrível isso. e não só sobre isso, né? Para mim eu era muito assim, porque você é muito direta, às vezes você é muito grossa, né? E de repente não, aí você fala assim, cara, eu só sou assertiva e tá tudo bem, né? É o outro que tá interpretando dessa forma e eu não tenho controle sobre isso. E uma coisa interessante também, que a gente tem como falar a mesma coisa de diversas formas. E aí a voz certa para você traz isso, porque também eu já fui muito julgada desse fato de ser muito direta, de ser, né, você não tem bom senso, você acaba agredindo as pessoas com a sua verdade, querendo trazer a verdade. E hoje eu vejo que tem várias formas de você falar a mesma coisa e ter
essa intenção de se comunicar sem ser agressivo com o outro. É. E eu acho que essa é uma das, para mim, uma das belezas do Voz Certa também, né? E que mudou muito, né? E às vezes essa é a energia que se requer, porque tem muitas vezes que a gente está sendo florzinha, amorzinho, e o que se pede para aquela situação é você ser mais intenso, às vezes, né? Xingar, às vezes, né? Gritar, porque é, às vezes, a forma que a pessoa vai te receber. E não ter julgamento sobre usar essa forma de comunicação. Né? Exato. Porque você está sendo agressivo, você está sendo muito duro, isso é errado, você está sendo mal educado. E quando você se despe desses julgamentos que você tem, dessa definição de como deve ser a comunicação, e isso é muito grandioso, tanto para a pessoa que você está se comunicando, quanto para o seu mundo, para o seu universo. E Exato. essa é a grandiosidade dessa classe. Essa classe, para mim, é um dos meus xodós. E É, eu também. principalmente, né, para quem está escolhendo aí ser facilitador, ela contribui muito para suas classes, para a forma de você criar suas classes, para você receber da sua classe, da sua comunicação, né, sem ter uma forma e estrutura de como devem ser as classes. Então, eu faço sempre esse convite para todas as pessoas que estão escolhendo se comunicar com assertividade e com uma forma de criar mais para o seu mundo, para o seu universo. Venha para uma classe de Voz Certa para você. Sim. E para mim, em especial do Voz Certa é justamente não só isso que você falou, mas essa coisa do, de novo, né, do ser você, né, de trazer a potência que você é para o mundo através da sua voz. E não é só a voz falada, né? Seu gesto é sua voz, sua forma de vestir é sua voz, né? Tudo é sua voz. E como você trazer isso de uma forma que vai criar mais para você? Isso é tão interessante que você falou que quando eu saí da classe, eu mudei o corte de cabelo, mudei a minha paleta de cores e foi assim, de uma forma tão espontânea e natural que eu lembro que naquela semana eu falei, nossa, eu tô enjoada dessas roupas, não quero mais nenhuma dessas roupas. Vou comprar roupas novas. E só depois, assim, de uns 15 dias que eu fui ver esse movimento do que estava acontecendo, dessa mudança. E isso foi muito grandioso para mim. É, E ela ser presencial, eu percebo que é uma energia totalmente diferente. sim, e é uma das coisas que eu gosto muito de falar, porque quando eu fiz classes antes da pandemia, durante a pandemia e depois da pandemia. E é muito diferente, porque eu tomei uma classe online e é muito diferente de fazer essa classe presencial, de fazer ela online, né? A interação que a gente pode ter com as pessoas, né? Os exercícios parece que ficam mais claros, mais evidentes, né? E antes que eu esqueça, para você que é facilitador de barras ou CFMW que a gente fala, né, que fez CFP, se você fizer duas classes de Voz Certa, você pode começar a facilitar intros. Então, olha também Sim, uma oportunidade de negócio para você. e, e é uma informação que eu não sabia, né, Fê? Eu Aham, nem lembrava dessa informação. É, e veja o quão grandioso você pode criar com essa classe. Né? exato. E quem aí está escolhendo, às vezes você é terapeuta de outra técnica, de outra ferramenta, e você começa a utilizar as ferramentas de voz certa para você, para expandir o seu negócio, inclusive nas redes, né? Workshops online, as pessoas têm muita dificuldade de criar, de montar. E tem muito também, tem como se fosse um segredo. O que, que a gente vê nessa classe de A Voz Certa para Você? E até eu estava conversando com a Fê para a gente começar a desmistificar isso, levar isso para o público através de textos gratuitos, né, Fê? A gente vai começar a Sim, a gente fazer. vai começar a fazer, fica ligadinho. É, como eu voltei do CFP, estou me reorganizando, logo logo já vai sair as datas. Sim, e você sempre está nesse movimento, para quem não sabe, né? Você tá aí, trabalha na ponta criativa, tá na ponta criativa do Axis, tá na ponta criativa do Theta Healing, né? Trabalha com tradução, livraria, e você é assessora de alguns CIEFs, né? Da Silva Puentes também, né? Que é a coordenadora latino-americana do Axis. Então, a Fê é igual Bombril, mil e uma utilidades. Ah.
E eu vou te falar que isso foi também uma das coisas que a Voz Certa me ajudou a reconhecer, essas capacidades, né? E uma das coisas que eu falei, cara, vamos parar de se julgar, né? Do nicho, de eu ter que nichar, só posso fazer uma coisa na vida. E aí me trouxe essa leveza. Não, eu gosto de ser o que a gente chama nessa realidade generalista, de fazer várias coisas, de ser o bombril. E isso também é uma capacidade e que você pode trazer, né, com a sua voz. E isso, assim, a gente tem muito essa energia, e eu acho que é algo que foi o que nos aproximou muito, Sim, né? Por ter essa multidiversidades dentro das terapias e das técnicas e receber de todas elas, sem criar aí um ponto de vista de que tal técnica é melhor ou não. É o que funciona para o cliente, é o que funciona para o aluno, é o que funciona para o paciente. E para mim é muito gratificante acessar todas essas ferramentas e perceber que elas funcionam ou sozinhas ou em conjunto. E isso é muito grandioso. Então, sim, é a escolha que eu fiz de levar isso para o maior número de pessoas, de expandir os sim, negócios e o mundo das pessoas. E estamos sim. nessa, né, Fê? Sim, e isso é uma das coisas que eu admiro muito, né, no seu trabalho, Tati. Você tem que estar criando com tudo, não tem esse ponto de vista, né, com o Flavinho, comigo, com o Access, com o Teta, com todas as técnicas que você trabalha, que eu acho que isso que é maravilhoso, a não competição. Né? O que às vezes é pra gente também serve para todo mundo, né? E cada um vai ter o cliente que merece, eu brinco, né? Sim, e cada um vai ter a energia que está ali mais compatível com ele naquele momento, e às vezes tudo muda, e às vezes fica um tempo da mesma forma. E isso é muito grandioso dentro das técnicas que a gente escolheu trabalhar e levar para o planeta. É Sim, essa, sim, né? É essa multidiversidade aí dentro das energias que você pode acessar e que você pode contribuir com o reino de nós, né? Igual você está aí agora, lá na correria com o David, Riquezas Certas para Você, que é uma outra classe de Axis, né? Que quem não conhece, entra lá no site, percebe. E nós, como facilitadores, eu vejo que é muito grandioso isso que a gente faz, de levar essas ferramentas para o maior número de pessoas. E a Voz Certa para Você é um dos canais de levar isso com assertividade, com uma qualidade assim grandiosa de você receber de toda a energia das ferramentas com muita facilidade e levar isso sim, para o maior número de pessoas e criar um negócio aí expansivo, né? Não sim. só financeiramente, mas energeticamente, né? Sim, e essa é uma das premissas do Access, né? O dinheiro segue a alegria e não o contrário. Então, né, voz certa também é para trazer alegria para o seu mundo de um jeito que funcione para você. E ser a diversão. É, o que eu falo isso, eu crio com as pessoas que eu percebo que é divertido para mim. Eu e o Flavinho, a gente se diverte pra caramba. Sim, Eu vejo assim que é mais diversão, a gente não vê nunca como trabalho, é uma diversão. E com sim, você também eu percebo essa energia, com a Juanita que eu já criei, com o Fábio, com a galera. Então eu percebo qual é a energia que se requer ali para criar, né, mais diversão para o mundo e para o planeta. exato, exato. E eu só tenho a agradecer, porque eu falo, o universo presenteia a gente todos os momentos, e você foi o presente, né, que apareceu ali, né, e criou-se essa amizade, que está criando essa cooperação, que eu acho que é lindo, né, que mais é possível, universo. O que mais é possível? Estou aqui, você sabe disso. Vamos criar, criar pra caramba, criar para o mundo. Você que já é do Sim, mundo, vamos levar sim. as ferramentas para o mundo. Essa é o meu propósito aí, junto com a Axis e com todas as outras técnicas. Eu vou te liberar, que já está na hora de você ir lá cuidar. Foi só aqui para a gente começar o esquenta, lançar aí a classe aqui em Goiânia. Vai ser mais ou menos daqui um mês, né, Fê? E 27 ou 28, 29. Eu sei que é o último final de semana de setembro. Acho que é isso, 29, 30 30 e dia 1º de dia outubro, primeiro. alguma coisa Isso. assim. Então vamos levar e a gente já tem aí pessoas de outros estados que vão estar aqui com a gente. Sim, e é o E final de semana, começa na sexta-noite, então super tranquilo para você viajar se você trabalha também. Então, eu brinco, né? Não tem mais desculpa. não tem.
E a gente vai começar agora a fazer uma série de lives para apresentar a voz certa para você. Vamos ver aí os horários, mas provavelmente vai ser mais à noite, né, Fê? Sim, E o que mais é possível. E sim, agora, né, também você faz parte da família do Conversando com Entidades. Hoje também sim. tem live com o Flavinho, né? Tem Às hoje às 2 horas. 2 horas da tarde tem uma série de lives que eu vou fazer sobre entidades com vários facilitadores, então fiquem ligados também nessa. Dessa nova aventura e diversão aí. Sim, né? Sejam Porque convidados. e entidades têm a ver com voz certa também, né? Porque é a sua voz, o seu jeito, né, com esses seres que estão ali para contribuir com a gente de alguma forma. Receber deles, né? Exato, Ouvir é como comunicar com eles, né? Que a gente tem muitas barreiras com isso. exato. E Então é gratidão isso. vocês, gratidão, Tati. Um beijo enorme. E aí você aí no futuro que vai assistir essa live, estejam aí convidados. Isso aqui foi só um esquenta para o que mais está vindo aí grandioso com essa classe de A Voz Certa para você. O que, que a gente pode criar no planeta e no universo com Sim, essa classe, com essa energia. sim. Beijo enorme. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.